As fotografias sobreviveram ao tempo e atravessaram gerações. Antes, em preto e branco, eram reveladas e nem muitas vezes com grande nitidez. Agora, são coloridas e, na maioria das vezes, nem são reveladas. Ficam guardadas na galeria do celular, no arquivo do computador ou postadas nas redes sociais. É fato, a fotografia digital revolucionou a maneira como vemos e apreciamos imagens produzidas por câmeras fotográficas. A fotografia digital democratizou o acesso à arte da fotografia, permitindo que mais pessoas pudessem se expressar visualmente e compartilhar suas perspectivas com o mundo. Mas é preciso ficar atento para outro ponto. A fotografia digital e as redes sociais trouxeram uma nova dinâmica para como as pessoas compartilham suas fotos e como são percebidas pelas outras. Isso pode gerar impactos emocionais e comportamentais, como ansiedade e busca por validação através dos likes e interações online. A evolução contínua da tecnologia certamente continuará a moldar a forma como vemos e apreciamos as imagens no futuro. Olá, eu sou Ana Lúcia Schiapati e este é o Rede Vida Serviço, que toda semana vai receber um convidado para tratar de assuntos diversos com muita informação. Recordar é viver, contar histórias, eternizar momentos, criar conexão. Isso é possível através da fotografia, que vai muito além de apertar um botão e captar o momento. Meu convidado de hoje é o filósofo e fotógrafo João Alberto. João, que prazer receber você aqui para falar um pouco da fotografia, da história da fotografia, com a história da sociedade. Muito obrigada por vir aqui, viu? Por nada, o prazer é todo meu. É sempre um prazer poder retornar aqui nos estúdios. Faz um tempinho que eu não vinha para cá, né? Estou muito feliz por essa oportunidade e, mais uma vez, obrigado pelo convite. João, como que a fotografia ela pode ajudar a gente a compreender a história da sociedade e a cultura ao longo dos séculos e dos anos? Olha, muito legal. Quando falamos da fotografia, nós falamos, sobretudo, de uma tecnologia. É uma tecnologia que tem origem por volta do século XIX, mas que ela também não surgiu do nada. Mesmo antes, nós temos todo um histórico. A fotografia vem da linguagem pictórica. A linguagem você recordar através de imagens, eventos, acontecimentos, ritos importantes. E os precedentes históricos disso começam ainda na época das cavernas, nas pinturas rupestres. Ali nós não tínhamos a escrita, não tínhamos a fotografia, mas temos já os primeiros desenhos, as primeiras tentativas de se registrar momentos importantes, rituais religiosos, rituais de casamento, rituais de passagem. Aliás, registros esses que nos permitiram até hoje conhecer um pouco dessa história. Posteriormente, da pintura rupestre, nós passamos também para a escultura, talhada em pedra. Durante a Idade Média, nós temos a pintura, os vitrais. À medida que o tempo vai passando, nós temos o retrato através da pintura, que é o antecedente último da fotografia. Até que no século XIX, a fotografia nasce agora a partir de uma tecnologia da captação pela luz. Agora, o que é interessante de tudo isso? Ela não é 100% uma novidade. É apenas uma nova tecnologia tão importante de registro, de linguagem, que já atendia uma demanda de muitos tempos anteriores. Você falou dos retratos, né? Sim. Os retratos das pessoas, os retratos das famílias, ajuda a gente a entender como que foi no passado, como que era constituída essa família no passado, ajuda a gente a estudar, entender a história, o que veio da antiguidade, aqueles que vieram antes da gente, João? Muito. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele tem a capacidade de recordar o passado. Porém, essa recordação do passado é uma atividade também que se enfraquece. Ela tende a se fragilizar com o tempo, devido à própria função que o cérebro tem de armazenar novas lembranças. Então, mesmo hoje, quando eu posso recordar da minha infância com bastante saudade de algumas coisas, ainda assim eu não sou capaz de guardar detalhes muito precisos. Eu não sou capaz, por mais que eu possa relembrar com intensidade momentos importantes da minha infância, eu não sou capaz de guardar para mim momentos tão precisos, com tanta nitidez. E a fotografia, ela me permite justamente isso, voltar ao passado, ver exatamente como que era. Aliás, a fotografia ela faz um exercício importante, que ela estimula o cérebro a essa recordação. Quantas e quantas vezes nós presenciamos isso dentro de casa,
Você se lembra de algo passado, mas quando você pega a fotografia, vem aquele espanto. Nossa, eu não lembrava disso daqui. Nossa, que gostoso, eu não lembrava dessa pessoa. Gente, não é que eu estava pensando nessa pessoa ontem mesmo? Ela tem um exercício de estímulo muito legal que reativa partes da própria memória que não estavam tão bem aquecidas assim. Então, assim, ela permite essa viagem, que é uma coisa muito legal. Bem como também permite a nós que não vivemos momentos anteriores também conhecermos, identificarmos aspectos, informações, contextos desse passado que eu, por exemplo, não cheguei a viver. Ela pode fazer, então ela eterniza momentos, não só no contexto social e cultural, mas também familiar, da história das gerações. Ela eterniza momentos, aliás, ela eterniza contextos, é uma coisa interessante, ela eterniza linguagens, ela eterniza aspectos comunicacionais que muitas vezes o próprio texto escrito, os caracteres alfabéticos, não conseguem registrar. Vou te dar um exemplo real aqui. Eu, como professor de história, é algo que eu utilizo com certa frequência. A fotografia em sala de aula. Falar da Guerra Mundial é uma coisa. Agora, pegar uma fotografia que foi retirada dentro daquele desespero da Guerra Mundial e trazer ela naquele contexto... Dá um outro significado. Dá um outro significado. É um outro olhar, é uma outra interpretação. Pegar um outro exemplo aqui. Vamos falar sobre crise de 29. A Grande Depressão Norte-Americana. Eu posso falar sobre ela durante uma, duas, quantas aulas for. Porém, quando eu pego também fotografias que foram feitas dentro daquele momento, e aí vem a importância de um dos segmentos da fotografia, que é o fotojornalismo, que é um testemunho muito importante nesse aspecto, quando eu trago fotografias que retratam aquela realidade, eu tenho a oportunidade de viajar e conhecer aquela história com uma profundidade, com uma intensidade que às vezes eu não conseguiria ter se eu fosse depender somente dos caracteres alfabéticos. Então, além de ser uma arte, ela também é uma forma de educar. A fotografia ajuda nessa educação. Sim, é uma forma de educar, é uma forma de expressar. Aliás, é uma forma de dizer ao mundo aquilo que nem sempre é dizível em palavras. Olha só a importância da fotografia, que às vezes a gente acha que é só apertar o botão para captar um momento. Tanto é que eu sempre trago como referência, dentro do cinema, tem vários filmes que eu gosto muito, que me marcam muito, mas um deles se chama Mil Vezes Boa Noite. No filme em questão, a protagonista ela é uma fotojornalista de grande renome mundial, de grande sucesso, e que vive um drama familiar naquele momento, porque embora ela seja uma fotojornalista que trabalha cobrindo campos de conflito, ela tem problemas dentro de casa porque ela se considera uma mãe ausente. Aliás, a própria pressão, a própria cobrança da família, porque momentos importantes da família ela não está em casa, ela está trabalhando. E num dado momento do filme, numa dada cena, quando ela tem a oportunidade de conversar com a filha dela, a filha pergunta para ela assim: mãe, por que você gosta de fazer isso? E a mãe responde: porque eu quero que no café da manhã as pessoas engasguem quando abram o jornal e veem as minhas fotos, porque através das minhas fotos elas vão ver um mundo muito diferente do que aquela redoma que eles estão habituados. É o olhar de cada um. Que é um olhar, exatamente, que aliás é um olhar totalmente diferente daquela realidade que eu vivo e que através da câmera fotográfica, através do retângulo em que a fotografia é registrada, eu tenho um recorte de uma realidade que está sendo expressa através do olhar de quem fotografa. Olha que interessante. É uma coisa muito... Roland Barthes, que é um filósofo francês, ele diz isso, né? A fotografia é um texto a ser lido. Por meio da fotografia, eu escrevo um texto. Por meio da fotografia, eu também posso fazer denúncias. Aliás, através da fotografia também se faz poesia. Tanto é que nós temos habilidades dentro da fotografia, como a composição fotográfica, como o próprio repertório fotográfico, que permite com que se faça poesia através de imagens. É uma arte. É uma arte. É uma arte. E já que a fotografia é uma arte, a gente tem uma pergunta de uma colega aqui, da equipe de jornalismo aqui da Rede Vida. Vamos ouvir, João? Vamos lá. Olá, Ana. Olá, João Alberto. Eu sou Diana Stanícia, repórter da Rede Vida aqui em São Paulo. E a minha pergunta é: o excesso de fotos em eventos e atividade impede a pessoa de viver o momento atual? Isso é uma forma de buscar com frequência esses momentos ou é apenas um impulso de necessidade de registro? Obrigada e até logo.
João, muito obrigada, viu, Giana, pela participação. Adorei sua pergunta. E aí, João? Liana, olha que pergunta maravilhosa essa. Nós temos que buscar sempre um equilíbrio. Porque, primeiro, quando eu estou dentro de um evento, pode ser uma atividade que eu vou fazer, eu estou na academia, eu estou no meu horário de trabalho. É claro, fotografar pode ser uma atividade, um momento importante ali para que eu possa registrar aquilo ali que aconteceu e que não vai voltar mais. O fato é, por mais rotineiro que seja aquela atividade, ela não volta. Aquele momento não volta. Então, sim, o fotografar pode ser uma forma de você eternizar isso. Agora, os excessos também devem ser evitados. Uma vez porque, se eu estou ali vivenciando aquele momento, eu devo estar por inteiro. E o ato de estar fotografando deve ser para mim um complemento daquela vivência, jamais um substituto. Eu não posso cair ao risco de estar olhando o mundo eternamente por uma telinha, como se tudo limitasse aquela telinha. Isso realmente não pode acontecer. Além do mais, nós temos um outro problema aqui. O excesso de fotografia nos leva ao excesso de arquivos produzidos. E onde há excesso de arquivos produzidos, vamos falar de uma questão que é muito operacional? Não há seleção, não há um filtro daquilo que você está fazendo. Provavelmente, em função do próprio acúmulo, do excesso numérico de arquivos produzidos, há uma grande chance que aquela fotografia nunca mais seja vista, que ela seja perdida na própria multidão de arquivos. E aí vem aquele momento para se pensar, será que é válido mesmo? Fotografar é importante, sim, mas deixar de viver para ficar em função de fotografar o tempo todo e a tudo que às vezes nem precisa, será que realmente é relevante? Um equilíbrio, buscar sempre a sensatez, buscar sempre o bom senso em tudo aquilo que se faz é o melhor caminho. Para você, então, qual que é a importância da fotografia? Olha, a importância da fotografia. Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas, onde eu perguntava fazia a seguinte pergunta, Ana. Quando é que seu filho vai fazer um ano de novo? Não mais. Não mais? Quando é que o seu filho vai fazer 10 anos? Bom, agora eu posso perguntar para mim, quando é que eu vou fazer 40 anos de novo? Não mais. Então, olha que interessante. Por mais importante que esse momento seja, porque ele acontece uma única vez na vida e ele não se repete, ele não vai voltar, o ato de tornar isso registrado, congelado em uma fração de segundos, porque é o poder que a fotografia entrega, pode manter vivo para mim de forma constante algo. Aliás, surpresa, Ana, muitas vezes pela fotografia eu consigo perceber coisas que no próprio momento eu não percebi. Olha que interessante. Mas aí é a fotografia com olhar para captar não só aquela... Porque você falou desse excesso, né? Do excesso. Então não é o excesso. Você citou, antes da pergunta da Giana, você citou sobre o impacto que muitas pessoas da fotojornalismo, pelo menos quer causar. De abrir o jornal e aquela foto causar um impacto, sensibilizar alguma pessoa. Uhum. Essa é a importância da foto para você. Esse que é o não valor. Aquele excesso, tirar a foto só por tirar. Não Você aleatório. acha que a foto tem uma mensagem? Isso. Qualquer foto que seja. Pode ser a foto de um copo. Deste copo de água aqui. Se ela for tirada de uma maneira, captada com um olhar diferente, ela tem uma mensagem? Ela não pode ser aleatória. Ela não e pode ser... Qual é a diferença? Olha que legal. A diferença. Uma fotografia aleatória. Eu vou tirar uma foto desse copo, mas eu vou tirar por tirar. Talvez porque eu esteja testando a minha câmera nova. Em algum momento, quando eu estou fazendo algum teste ali, eu quero saber qual que funciona. Pode ser que eu venha aqui e vou tirar uma foto aleatória, mas que depois eu vou descartar mesmo, porque a finalidade dela foi atingida. Porém, a fotografia propriamente dita, aliás, tem uma questão etimológica aqui. É uma palavra que vem do grego, tá? Foto vem de luz, grafia vem do grafismo, que é escrita. Fotografia vem do ato de você escrever com luz, desenhar com a luz, que aliás é exatamente isso que fazemos, que eu pelo menos faço quando eu pego a câmera fotográfica. Eu literalmente desenho com a luz, através do jogo de luz e sombras. Aliás, tem uma habilidade importante aqui, que é a composição. Eu não faço uma boa fotografia se eu não faço antes minimamente uma composição fotográfica. O que seria isso? Eu vou fotografar esse copo, legal. Mas quais são os elementos que eu vou enquadrar dentro daquele retângulo e como que eu vou enquadrá-los, se eu vou deslocar para a direita, se eu vou centralizar,
Como que eu vou iluminar isso, se eu vou colocar um pouco mais de sombra, um pouco menos de sombra? Porque tudo isso são elementos que transmitem alguma mensagem. Por exemplo, eu posso fazer uma fotografia desse copo, talvez trazendo um teor mais romântico para ele. Dia das Mães, talvez. Dia das Mães eu não vou fazer uma fotografia dramática. A não ser que eu tenha um outro interesse, talvez mais de cunho jornalístico, por trás disso. A motivação que eu tenho para fotografar interfere totalmente naquilo que eu estou fotografando. E você acha que os avanços tecnológicos, as câmeras digitais, esse avanço também impactou na maneira que as pessoas veem como fotografar e o porquê fotografar e esse excesso da fotografia, então? O avanço tecnológico potencializou algumas coisas. Por exemplo, o excesso da fotografia foi algo que foi amplamente potencializado com o avanço tecnológico. Vou pegar aqui um exemplo. Vamos comparar a fotografia digital com a fotografia analógica. A fotografia analógica, para quem viveu esse momento, vai se lembrar muito bem dessa historinha que eu vou contar aqui. Você vai viajar, você tem lá uma câmerazinha, você quer fotografar, você quer registrar, só que antes disso tem que comprar um filme fotográfico. Aliás, alguns. E aí, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, você teria a oportunidade de ostentar filmes de 36 poses. Olha que legal. Se você tiver 30 anos ou mais, você deve ter feito uma viagem no tempo agora, né? Aquele perrengue. Aí você colocava o filme na câmera, beleza, testava, começava a fotografar. E aí você tinha um visor na câmera que você ia controlando quantas poses daquele filme já tinham sido tiradas. Em algum momento, aquele momento mais importante, você começava a ficar de olho naquele visor, porque o filme não poderia acabar exatamente naquele instante, que era o mais importante. Porque duas coisas iam acontecer. Uma, você não ia conseguir fotografar mais. E segundo, se fosse um ambiente que exigia silêncio, o próprio barulho de rebobinar da máquina ia quebrar aquele silêncio e te colocar numa situação constrangedora. E sem contar que ao tirar o filme da câmera, você tinha que levar esse filme até um laboratório para poder revelar, e tudo isso custava dinheiro. Tudo isso demandava algum dinheiro. O que essa fotografia analógica tinha naquele momento e que, ao meu ver, como fotógrafo, é o que falta para nós hoje? Essa limitação que ela nos impunha era, de certa forma, educativa, porque ela nos educava a não sair fotografando qualquer coisa. Olha que interessante. Era uma limitação, eu não tinha a mesma liberdade de sair fotografando como eu tenho hoje, porque a fotografia analógica me colocava algumas restrições que hoje eu não tenho mais, por exemplo, quantidade de fotografias, mas por outro lado ela tinha um estímulo legal. Ela educava, mesmo que de forma indireta, para que eu não saísse fotografando tudo e qualquer coisa. Ela escolhia um momento, eu escolhia o momento. Então tinha um porquê, era um momento escolhido. Dentro desse contexto, eu tinha, conscientemente, eu poderia até não fazer isso, tá? Mas é fato, o próprio contexto me proporcionava estímulos que me levavam a pensar antes de sair fotografando. Porque eu tinha razões econômicas envolvidas. Razões econômicas, era mais trabalhoso, era o tempo de espera, né? Exatamente. Era o foco certo, era se ia tirar certo, não era todo mundo que conseguia, você não sabia se ia ficar bom, se não ia, se ia perder aquele ângulo, se não ia. Imagina isso, Ana, você vai viajar de férias, fotos perdidas, não é? Você ia viajar de férias e dependendo do lugar que você fosse, você até tinha dinheiro para comprar filme fotográfico, mas não tinha onde ser vendido. Sim. Então até nisso você tinha que se preocupar. Será que lá eu tinha onde, se eu precisasse de mais filmes, eu tinha onde comprar? Então eram fatores, naquele contexto, que de certa maneira, mesmo de forma indireta, eram um tanto educativas. Com a fotografia digital, e isso mais ainda, isso foi potencializado mais ainda com o surgimento dos telefones inteligentes, isso mudou radicalmente de figura. Porque a partir de agora você não tem mais esse limite, você tem uma liberdade muito maior de sair fotografando, o que inclui fotografar tudo e qualquer coisa. Exemplo, eu vou no mercado, chego lá, não levei a lista de compras, a minha esposa pediu para eu comprar alguma coisa que ela usa, que eu não sei, eu vou lá e fotografo aquele negócio e mando para ela para o WhatsApp. Olha que diferença, olha como que os tempos mudaram. Eu mando para ela para o WhatsApp, ela confere e confirma para mim se é isso mesmo ou não. Ou seja, o que eu fotografo hoje? Praticamente tudo. Mas eu vou dizer que eu sou a favor, porque eu sou uma verdadeira esquecida e isso me ajuda demais. Vamos aproveitar, então, para escutar mais uma pergunta do pessoal de casa, João, para você esclarecer mais uma dúvida, então? Isso. Vamos lá. Oi, João, tudo bem? Aqui é a Virgínia,
grande admiradora do seu trabalho e gostaria de te perguntar a respeito de uma publicação sua que eu vi um tempo atrás, falando que não basta um bom aparelho, um bom celular para se fazer uma boa fotografia, que tem outros fatores em jogo, né? Então, até a formação literária da pessoa, o que ela leu, as experiências de vida. Então, eu gostaria de te ouvir falando sobre isso. Valeu, hein? Até mais. Muito obrigada, Virgínia. Olha, uma fã, uma admiradora. Obrigada, viu, Virgínia? Pois é. Bom, eu vou fazer um seguinte comparativo, que é o seguinte. Você vai escrever um texto, fazer uma redação. Aliás, quem está nesse momento na corrida pelo vestibular vai se identificar totalmente com o que eu vou falar aqui agora. Você vai escrever uma redação. Certamente, o que você tem de repertório é a combinação de tudo que você já leu, de tudo que você já experimentou, de tudo que você já assistiu, de tudo que você já vivenciou. O que você tem de repertório vem à tona. Não importa se você está escrevendo com uma caneta ou com um teclado. O fato é, você expressa em palavras tudo aquilo que você é por dentro, enquanto conhecimento, enquanto entendimento, enquanto repertório mesmo. O mesmo vale para a fotografia. Logo no começo, quando eu dei o exemplo da composição fotográfica, aliás, o critério de composição aqui é o mesmo, tá? Tanto para o texto escrito quanto para a imagem. A composição nada mais é do que a habilidade que eu tenho de distribuir os elementos de acordo com aquilo que eu quero expressar. Quando eu vou fotografar esse copo, por exemplo... Esse copo ficou famoso. Ele virou um exemplo aqui, virou um exemplo. Aliás, eu posso centralizar o copo, posso jogar ele um pouco mais à direita, posso jogar ele um pouco mais à esquerda, posso colocar ele um pouco mais acima, mais abaixo. A maneira como eu distribuo o posicionamento desse copo dentro do quadro fotográfico, isso tem muito a ver com todo esse repertório que eu construí muito antes de pegar na câmera fotográfica. E aí não existe iPhone, aí não existe câmera top, não existe... Existe o ser humano que está operando aquele dispositivo e que através dele irá produzir alguma coisa. Que é exatamente isso. Então vai da sensibilidade de cada um, do estudo, do conhecimento. Leiam muito sempre que conhecimento nunca é demais, né, João? Exatamente. Mesmo com o equipamento mais simples, é possível produzir belíssimas fotografias através da habilidade, do repertório que você tem. A fotografia, tal como era praticada no século XIX, em seu pleno desenvolvimento no século XX, ainda é ativa e reconhecida como linguagem documental, autoral e expressiva. Com o advento das imagens chamadas digitais, criou-se o termo pós-fotografia. Aquela possibilidade de visualizar e compartilhar imagens instantaneamente, corrigir as imperfeições, usar os filtros, mudar a cor das imagens, acrescentar objetos e imagens. A fotografia, os avanços da era digital que mudaram a forma de fotografar. Como será que as redes sociais mudaram essa forma de compartilhar e interagir com as fotos, hein, João? Gerou ansiedade que você falou antes aqui comigo? Muito. Bom, algumas coisas não mudaram, tá? Quando eu falei da etimologia da palavra fotografia, que é escrever com luz, isso não mudou, até hoje permanece. Até porque onde não há luz, também não há fotografia. Por outro lado, a maneira como as pessoas se comportam com a fotografia, com o ato de ser fotografado, isso mudou radicalmente. A maneira como as pessoas enxergam o valor da fotografia também mudou em função das redes sociais, em função dessa instantaneidade que a fotografia digital trouxe pra gente. E na era das redes sociais, você acha que muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas na corrida de postar antes, de ter likes, do filtro perfeito, do que captar o momento? As redes sociais trouxeram algo que foi muito significativo, que é o seguinte: com a fotografia analógica, ainda antes das redes sociais, só existia uma forma de se olhar a fotografia, que era no papel. Só que a fotografia no papel, seja no álbum fotográfico, seja na fotografia avulsa, justamente por ser impressa, dificilmente ela seria vista de forma solitária. Ela era sempre vista, as pessoas chegavam na casa, tinha um álbum, uma mesinha de centro lá, que ela pegava para olhar, e esse ato de olhar para a fotografia era uma expressão de troca social, havia uma convivência, era sempre algo compartilhado. Eu lembro, por exemplo, da minha avó. A minha avó era uma entusiasta de fotografia de família, ela adorava, colecionava, e ela recebia os convidados dela na sala
colocando todo mundo sentado junto para poder mostrar as fotos dela. E à medida que as pessoas revezavam entre uma foto e outra, ela ia contando a história de todo mundo, de cada um. Então tinha uma troca, tinha uma convivência, uma experiência compartilhada. Ao mesmo tempo, para ter acesso às fotografias da minha avó, eu tinha que ter intimidade com ela. Eu tinha que obrigatoriamente passar por ela. As redes sociais modificaram isso, uma vez que o ato de olhar para a fotografia deixou de ser algo coletivo para ser algo solitário. Eu olho na tela do meu celular. Mais do que isso, além de ser solitário, é uma fotografia que eu olho, curto, envio, compartilho, e com a velocidade do rolar dos feeds ou dos stories eu não vejo mais. E você acha que essa percepção vai mudar um dia? Vamos voltar a ter esse saudosismo, esse contato social e familiar? Será que vai dar para reverter? É uma boa pergunta. Eu, como professor, como historiador, eu olho para o presente, em momento algum eu quero voltar no tempo, não é isso. Mas eu olho para o presente e vejo quanto que o passado tem a nos ensinar em relação ao presente. Olha valores que tínhamos lá no passado e que hoje se fragilizaram e que para nós tem um impacto muito grande. Como eu coloquei, hoje o ato de olhar para a fotografia, na grande maioria, se tornou um ato solitário. Você olha para o celular de forma solitária, porque você não conversa mais com ninguém. Você curte, envia, compartilha, só que na velocidade do rolar dos feeds, dos stories ou qualquer outra coisa, nunca mais você acha. Quantas vezes você, depois de ter visto alguma imagem, você foi comentar com alguém, nossa, eu vou procurar aquela imagem que eu vou te mostrar, você não acha mais. É verdade, passou, já foi. Passou, não acha mais. Até porque você nem olhou qual era o perfil que postou. É tudo muito rápido. É tudo tão muito rápido. Igual o nosso programa, João, que passou muito rápido. Dava para ficar mais aqui, ó, meia hora, 1 hora. João, eu quero que você finalize falando para mim o que é a foto perfeita para você. Uau! Bom, o que seria uma foto perfeita? Uma foto perfeita, eu provavelmente acho um pouco difícil, porque nós também não somos perfeitos, estamos constantemente num movimento de aprendizado, de reinvenção. Aquilo que pode parecer perfeito para mim hoje, talvez amanhã não será. Eu estou num constante movimento. Porém, a foto perfeita para mim é aquela foto que tem um significado forte, marcante. Justamente aquela foto que não irá se perder no tempo. Essa é a foto perfeita. Nossa, adorei. Muito obrigada, viu, João? Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado. Adoramos! Aprendemos que a fotografia nos permite eternizar momentos importantes das nossas vidas e da história. Então aproveita, gente, para fotografar e eternizar aquele momento especial. E aproveita também para contar a novidade que temos um novo programa, o Rede Vida Serviço, que fica disponível na internet no endereço que está aparecendo aqui na tela. Até nosso próximo encontro. Obrigada. Tchau, tchau.